Olá, amigos e amigas do programa Diversidade e Inclusão. Sou Valdair Silva, estamos aqui na TV MON, canal 6 Montenegro, canal 6 Tramandaí, canal 10 Rio Pardo, Tubarão e região, e também aí nas mídias sociais, nas Smarts TV, que estão aí disponíveis também, né, para o pessoal nos assistir, nos acompanhar, o nosso programa. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, em virtude aí a pessoa que ia participar com a gente, né, que a gente sempre tem um entrevistado, né, a pessoa teve um imprevisto, não pôde vir, né, então hoje estarei aqui com vocês compartilhando um pouquinho sobre leis, né, de proteção à pessoa com deficiência, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas leis, né, que protegem aí os direitos da pessoa com deficiência, leis que garantem aí a possibilidade da pessoa com deficiência estar aí no mundo do trabalho, na educação, enfim, em todos os espaços da sociedade, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai procurar trazer para vocês, né, alguma coisa relacionada aí à questão da acessibilidade, a questão da carteirinha do autismo, da pessoa com autismo, né? E a lei de cota, né? A lei de cota que garante aí a possibilidade da pessoa com deficiência estar aí no mercado de trabalho, né? Tanto na empresa privada, né, como no serviço público. A pessoa com deficiência, ela tem, por lei, garantia de poder participar, né, desse espaço, né? E inicialmente aqui eu quero dizer que o programa Diversidade e Inclusão ele está aqui no ar com o apoio aí dos nossos amigos aí da Vícios Modas, né, do Cindy Lojas Montenegro. O pessoal da Vícios Modas estão lá para atender você. Se você precisar de alguma coisa, procure lá a Vícios Modas na Capitão Cruz. O Cindy Lojas também aí para atender o comerciante de Montenegro, o empresário, né, que atua na área do comércio de Montenegro e região. Aí tem toda uma região que... Até no próximo sábado, aproveitando aqui o nosso espaço, tem uma entrevista aí com o Marcos Roberto, que é o presidente atual do Cindy Lojas. Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho aí, como eu inicialmente comecei falando, né, sobre as leis, né, que garantem aí e possibilitam a pessoa com deficiência hoje participar, né, da nossa sociedade, né, dos espaços da sociedade, né, assim como todo mundo tem esse direito, né, a pessoa com deficiência ela precisa disso também, né, e para isso tem algumas leis que garantem, né, o acesso dessas pessoas, desse público, né, nesses espaços, né. Vocês podem observar aqui que eu estou usando aqui o meu celular, né? E até que eu estou com fone de ouvido aqui para as pessoas que estão nos vendo aqui, vão ver que eu estou com fone de ouvido. Através desse fone de ouvido aqui, eu consigo ouvir aqui o que o meu celular está me transmitindo, né? Porque eu, como deficiente visual, pessoa com deficiência visual, né, cego também, né? É um outro detalhe que muitas vezes as pessoas têm, alguns têm vergonha, alguns não querem falar, mas é uma opção de cada um, tipo, como que eu me refiro a uma pessoa que é cega, né? No meu caso, sou cego, não enxergo nada, né? Pode me chamar e me tratar como pessoa cega, né? Eu sou uma pessoa cega, ou deficiente visual, né? Mas aí eu falo porque a deficiência visual ela tem vários níveis, né? A deficiência visual ela pode ter uma deficiência e resolver essa deficiência com o uso
de correção de lente óptica, né? Ou lente de contato, enfim, né? Ou ela pode fazer uso de uma leitura ampliada, tipo nos smartphones, no computador. E a pessoa que não enxerga nada, que é o meu caso, que sou cego, né? Eu preciso de um leitor de tela, que a gente fala, até já falamos em outros programas, né? Que vai nos transformar em áudio, né? O que está ali na tela do smartphone ou do notebook, né? Enfim. Então, eu por isso estou usando um fone de ouvido para que a voz aqui do meu sintetizador, né, não atrapalhe aqui e não fique interferindo na minha fala, né? Então, ela está aqui no meu fone de ouvido, eu estou ouvindo aqui. Se eu precisar uma informação aqui no meu celular, eu vou aqui, vou procurar e vamos trazer aqui. Inicialmente, é importante a gente falar assim, mas a pessoa com deficiência ela vai ter lei que protege ela, que garante, enfim. O que acontece, né? A gente precisa, para entender, né, nós enquanto sociedade, né, para entender o porquê, né, de os governos editar medidas, né, para esse público, né, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de acesso aos espaços, assim como todo mundo, né, tem direito, né, a pessoa com deficiência ela precisa também ter esse direito garantido, né, e isso é garantido através de leis, né. Inicialmente essas leis elas são pedagógicas, né, com a ideia de criar uma sociedade que tenha esse conhecimento e que a partir desse conhecimento comece a entender e comece a já criar esses espaços, né, que logo lá na frente possa não precisar mais dessas leis para proteger, né? Então as leis ela vêm no sentido pedagógico, né, para inserir esse público, né? E a partir da inserção desse público, a sociedade começa a entender que essas pessoas também precisam estar junto, né? Estar participando, né, enquanto, né, cidadão, né? Eu vou inicialmente falar um pouquinho aqui sobre a carteirinha da pessoa com transtorno do espectro autista, né, que garante, né, o acesso desse público também aí nos espaços, né, e que garante a possibilidade dessas pessoas participarem de filas preferenciais, né, enfim, né, tudo aquilo que é o direito do cidadão, né? Então, desde 2020 foi editada aí uma lei a nível federal, né? Na verdade é uma lei que ela já existia há alguns anos, mas veio com algumas correções, né, para o governo federal, e aí os estados e municípios vão também se adequando de acordo com a lei, né? Que é a Lei 13.977 de 2020. Essa lei garante a pessoa com o transtorno do espectro autista a ter a carteirinha, né, que identifica, né, essa pessoa, né, que ela tem uma síndrome, a síndrome do transtorno do espectro autista, né. E no Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul ele também já regulamentou essa lei aqui a nível estadual e trazendo nela algumas novidades, né, e alguns avanços, né? Por exemplo, a carteirinha aqui da pessoa com autismo do Rio Grande do Sul, ela traz, por exemplo, um QR Code, né, que fazendo a leitura daquele QR Code vai ter mais informações além daquelas informações que já estão ali na carteirinha, né, que são informações pessoais, né, informações de como encontrar alguém responsável pelaquela pessoa, se por um acaso a pessoa estiver perdida, né, e precisar de uma ajuda, né, ali através daquele QR Code, vai ter acesso por exemplo, aonde a pessoa reside, né, quem é o responsável pelaquela pessoa, enfim, informações que a pessoa queira colocar lá no cadastro dela, quando ela faz a carteirinha, lá na FADERS, né. Essa carteirinha ela é encaminhada,
confeccionada pela FADERS, né, a Fundação de Articulação de Políticas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui, posteriormente, eu até posso deixar o meu contato, né, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida em relação, por exemplo, à carteirinha do autismo, a carteirinha do passe livre para pessoa com deficiência, pode me contatar, né, pelo meu WhatsApp, tranquilamente, não tem problema, né? Meu WhatsApp é o 51 99985 5667. E também ele está disponível aí para quem quiser mandar sugestão aqui para o nosso programa, para trazer algum assunto, né, que a pessoa tem interesse em conhecer e saber mais um pouquinho, né? Mande uma mensagem durante a semana que na próxima semana eu trago aqui para vocês, né? Ou pelo menos eu posso trazer alguém para comentar a respeito, né? Como o nosso programa sempre foi, a ideia dele, né, é sempre ter uma pessoa, né, que fale, né, sobre um assunto específico, né? Como eu falei no início, hoje a gente teve um imprevisto aqui com o nosso convidado que ia participar com a gente, teve um imprevisto, não pôde, então por isso hoje a gente está conversando aqui um pouquinho aqui, eu conversando com vocês, tá bom? Mas como eu estava falando aqui sobre a carteirinha do autismo, né, e a importância, né, da sociedade compreender, né, e essa carteirinha ela vem no sentido, né, de trazer algumas informações, né, e a principal de tudo isso é a identificação, né, que a partir daquela carteirinha, a pessoa apresenta a carteirinha e ela vai se identificar que ela tem o transtorno do espectro autista, né? Então isso é uma parte fundamental, né, para identificar, né? Porque nem sempre a pessoa com deficiência ela está aparente ali, às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas quem está de fora nem percebe, né? Então, por isso, algumas características que a pessoa possa ter é fácil de identificar, mas tem pessoas que não têm nenhuma característica que identifique isso, né? Então, nesse sentido, vem aí essa carteirinha, por exemplo, para o autismo, né? E agora, uma outra coisa que eu gostaria também de comentar um pouquinho, né? É claro que posteriormente a gente vai sempre aprofundando esses assuntos, eu trago aqui hoje mais superficial, mais genérico essas informações, mas no decorrer aqui dos programas a gente sempre vai trazer algum profissional da área para esclarecer mais algumas dúvidas e falar sobre um assunto mais específico, né? E aí a gente vai esclarecendo melhor. Como eu falei antes, né, eu estava falando da carteirinha do autismo e falando da Fundação de Articulação de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades do Rio Grande do Sul, que é a FADERS, né? É a fundação que cuida, né, de garantir e facilitar o acesso desse público aí, né? Na FADERS é possível hoje também a pessoa com deficiência ela acessar e fazer e pedir, né, a carteirinha do passe livre, né? O passe livre intermunicipal, que garante a pessoa com deficiência o acesso ao transporte público gratuito, né? Isso ele tem alguns critérios, né, que estão estabelecidos em lei. No caso aqui a lei 13.320 de 2012, né, a lei estadual 13.320 de 2012, ela traz, né, um compilado de várias leis estaduais, que garante aí o acesso da pessoa com deficiência e, enfim, de acessibilidade, né, fala sobre tudo, e entre eles aí tem o passe livre estadual para a pessoa com deficiência. E esse passe livre estadual para a pessoa com deficiência, ele é confeccionado pela FADERS também e acessado a partir dos CRAS municipais, né? Em cada município tem um CRAS, né? E a pessoa com deficiência que queira buscar o direito dessa carteirinha do passe livre, ela pode buscar através dos CRAS, né? Aqui em Montenegro, como todo mundo conhece, né? Tem o CRAS ali no bairro municipal, né?
Me fugiu agora aqui, de momentâneo aqui o endereço, né? Mas a maioria do pessoal já conhece onde é que fica o CRAS, no bairro Municipal. Qualquer coisa pode ligar, né, na prefeitura no 3649-8200, né? Que as informações vão ser passadas, né? Então, indo lá no CRAS, já a pessoa possivelmente, se quiser, já leve os documentos necessários, né, para poder ter direito à carteirinha do passe livre, que são os documentos pessoais, né, o documento de identidade, comprovante de residência, o comprovante de renda. E com essa documentação, vão preencher um cadastro lá no CRAS, né, que o pessoal preenche online também, né, esse cadastro, encaminha para a FADERAS, e a FADERAS analisa a documentação. Se estiver de acordo, dentro dos critérios da lei, a carteirinha vai ser emitida e encaminhada lá para o CRAS, né, e a pessoa vai lá no CRAS e pega. Ela, né, geralmente tem levado em torno de 60 dias até 90 dias, né? A carteirinha já está pronta e a pessoa pode usar o transporte intermunicipal gratuitamente, sem precisar pagar, né? Então, isso é importante, né? Para a pessoa que muitas vezes precisa até se deslocar dentro do estado para questões de tratamento de saúde, né? Enfim, outras infinidade de possibilidades para estudo, né? Enfim, para trabalho, para cursos, né, profissionalizantes. Então, por isso tem aí essa possibilidade da pessoa ter a carteirinha, né? Para garantir que essa pessoa possa buscar, né, qualificação, possa buscar um tratamento de saúde, se eventualmente ela precisar, né? Então, e com isso ela tem facilitado o acesso dela, né? E aí nos municípios também a gente tem aí, através de leis municipais, né, a carteirinha do passe livre municipal, né? No caso aqui em Montenegro, nós temos aqui as linhas urbanas, né? Que a pessoa com deficiência também, dentro dos critérios, né, que a lei prevê, ela pode também solicitar a carteirinha para andar gratuitamente no transporte urbano municipal, tanto dentro da cidade, né, como o transporte para o interior do município, né? Então, aí, falando sobre passe livre, né? Eu gostaria de fazer também um comentário, que é um breve comentário mais alusivo, assim, né, para a gente entender. E muitas vezes a pessoa, mas para que garantir tanto direito, né? Por que a pessoa com deficiência precisa ter leis, né, que garantem esses direitos, né? É que a gente sabe que historicamente a participação da pessoa com deficiência na sociedade, de uma forma geral, ela sempre foi um pouco deixada de lado, assim, vamos supor, por várias questões. São barreiras, né, físicas que às vezes impedem a pessoa de participar, são barreiras, né, atitudinais, né, que a gente fala, que às vezes a própria família, né, impede, acha que a pessoa não tem, se ela for sair de casa, ela vai estar correndo risco, né? Então, são vários aspectos aí, né, históricos, né, que dificulta, né, e impossibilita às vezes a pessoa com deficiência estar aí participando da sociedade, né? Então, nesse sentido, as leis estão aí para garantir, né, e possibilitar que a pessoa com deficiência possa estar participando da sociedade, né? E nisso a gente fala, mas o que a gente precisa, né, para que isso aconteça? É possibilitar que o diferente, né, que é a pessoa com deficiência, ele possa ter um mínimo de igualdade com a sociedade, né? E aí eu sempre falo, ilustrando aqui, eu pego sempre uma ilustração para falar. Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente um muro, por exemplo, de 1,5 m de altura, né? E eu sou uma pessoa que tem 1,74 m para... Corta aí, Vitor. Então, eu sou uma pessoa que tem 1,74 m de altura, né? Eu não teria nenhuma dificuldade, por exemplo, em olhar o que tem do outro lado desse muro, que tem 1,5 m, né?
Mas uma pessoa que tem 1,40 m de altura, ela já não vai conseguir. Não tem como ela olhar do outro lado do muro, né? Porque o muro tem 1,5 m, ela só tem 1,40 m, né? Eu, tranquilamente, né, com o meu 1,70 m, eu vou conseguir saber o que tem do outro lado do muro. E aquela pessoa, né, que tem só 1,40 m não vai conseguir ver. Então, o que eu preciso? Possibilitar, né, que essa pessoa tenha a mesma condição minha, né? Que estou conseguindo a olhar do outro lado do muro, né? E para isso eu preciso proporcionar a essa pessoa as mesmas possibilidades. E como que eu faço isso? Bom, se a pessoa tem só 1,40 m e o muro tem 1,5 m, eu preciso achar um meio de que ela consiga olhar para o outro lado também, né? Para que ela tenha a mesma possibilidade que eu estou tendo, né? Eu estou conseguindo ver sem precisar de nenhum instrumento, né? Já essa pessoa, ela vai precisar de um instrumento, né? Ou, por exemplo, eu peço pegar lá um caixote, né? De uns 40 centímetros de altura, de uns 30 centímetros, vamos supor, né? E ela vai subir em cima daquele caixote e vai conseguir olhar do outro lado do muro, assim como eu estou conseguindo, sem precisar nenhuma ferramenta, né? Nenhuma possibilidade, né? Nenhum instrumento que me possibilite. Aquela pessoa precisa, né? Porque ela tem uma altura menor que eu, né? Então eu boto um caixotezinho lá para ela, né? Ela sobe em cima e vai ver do outro lado do muro a mesma coisa que eu estou vendo. Então as tecnologias assistivas e as leis, elas vêm com essa ideia, nesse sentido, né? De proporcionar igualdade de condição para aquela pessoa que precisa, né, dessa ferramenta, né? E aí, por exemplo, como eu falei no início, as tecnologias assistivas, né, por exemplo, no meu caso, né, que eu uso leitoras de tela, é uma tecnologia assistiva que vai me garantir a possibilidade de eu participar em um espaço público, num concurso público, concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, com um mínimo de igualdade com outras pessoas, né? Então, essas tecnologias me possibilitam isso, né? Em participar, né, com o mínimo de igualdade, né? O nosso programa que está indo já para o final, são tanta coisa, né? A gente vai falando e quando vê a coisa, o tempo passa, né? Passa voando, né? Então, nesse sentido, também temos aí as leis de cota, né? Que garante a pessoa com deficiência estar também, né, no mundo do trabalho, né? Então, a Lei 8.203 de 91, ela garante a pessoa com deficiência ter acesso ao mercado de trabalho, né? Nesse caso aqui, ela é mais específica à empresa privada, né? Que tem acima de 100 funcionários, ela precisa garantir a pessoa com deficiência participar, né, do seu quadro de colaboradores, né? Então, a partir de 100 empregados, a empresa precisa reservar pelo menos 2% no seu quadro de pessoas com deficiência, e a partir de 200 empregados, ela precisa garantir pelo menos 3%, né, 3% de pessoas com deficiência no seu quadro, né? A partir de 501 funcionários, a lei também garante que pelo menos 4% precisa ser reservado para a pessoa com deficiência, né? E a empresa que tem acima de 1.000 funcionários, ela tem que garantir pelo menos 5% de pessoa com deficiência dentro do seu quadro, né? E isso também se estende aí no serviço público, né? Também na base de 5% reservado, né? Em todos os concursos públicos, precisa ter garantido, né, pelo menos 5% de participação de pessoa com deficiência, né? E aqui na questão do serviço público é importante a gente esclarecer, por exemplo, que no caso, por exemplo, assim, o edital lá está aberto e só tem 2 vagas. Né? Dessas 2 vagas, pelo menos uma tem que ser reservada para pessoa com deficiência. E se tiver uma vaga só para um cargo, né? Um cargo X lá, tem uma vaga só. Mas esse concurso, ele vai, por exemplo, ter a durabilidade de 2 anos. Então, essa primeira vaga, ela não obrigatoriamente tem que ser reservada para pessoa com deficiência.
Mas no período em que o concurso ele estiver vigente, se aquele serviço público precisar contratar uma outra pessoa, por um motivo ou por outro, ela vai ter que chamar uma pessoa com deficiência que ficou classificada logo a seguir daquele que foi chamado, né? Então, ele funciona basicamente assim, né? Quando tem 2 vagas, uma delas tem que ser garantida para a pessoa com deficiência, isso no mínimo, né? E se tiver só uma, no decorrer da validade do concurso, se tiver que chamar mais alguém, ele vai ter que chamar uma pessoa com deficiência. Então, basicamente é assim, a gente não conseguiu muita coisa, né, aprofundar, eu trouxe mais genericamente, né, mas nos próximos programas a gente vai conversando também, né, e como eu falei, né, o pessoal pode mandar aí perguntas, sugestão de assuntos para a gente trazer, que na próxima semana a gente vai estar aqui com vocês, né, compartilhando e trazendo, né, um convidado aí para falar, né, especificamente sobre um assunto, né. Então, agradeço a compreensão de vocês, agradeço por estar aí nos acompanhando, né, e agradeço também aí novamente a Viços Moda, né, por ser um dos nossos apoiadores, o Cindy Lojas Montenegro está com a gente aí também, né, e convidamos vocês para na próxima semana estarmos aí com a gente novamente, aí, aqui no canal 6 da TV Mon HD, canal 6 da NET Montenegro, canal 6 da NET Tramandaí, canal 10 Rio Pardo, Tubarão e região, e posteriormente aí nas redes sociais da TV Mon também, o canal do YouTube da TV Mon, a página da TV Mon HD no Facebook, compartilhe lá as informações, acompanhe por lá que tem muita informação importante, informações, né, a nível do nosso município, a nível do estado, a nível do país, né? Então, sigam aí as páginas da TV Mon e com certeza vocês vão estar muito bem informados. Um abraço a todos e até a próxima semana.